Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vou atualizar vocês aqui do que ocorreu na semana aí, né? Nos gráficos. Vamos começar aqui pelo nosso DI, tá? Então, o DI ele tocou nosso segundo alvo aqui, né? Dessa estrutura projetada, tá bom? E fez um pivô de continuação aqui, né? Fez um setup de continuação, porém ele falhou. Ele está testando exatamente a região dessa estrutura rompida, né? Após ter pego o primeiro alvo, né? Que o primeiro alvo tinha confluência com esse segundo alvo, tá bom? Ele está fazendo pullback e aqui ele pode segurar para ir tentar buscar próximo alvo dessa outra estrutura, né? Testando máximas, etc. Ou aqui ele vai romper esse fundo aqui, tá? Para tentar quebrar essa estrutura de alta. Mas ainda o nosso DI, a tendência é de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Já no diário, o que acontece? No diário eu tinha falado disso aqui para vocês, né? Que, pô, será que ele pode configurar um topo duplo? Né? Pode falhar essa região? E aqui ele já demonstra um topinho mais baixo, né? Ele mostra que ele não conseguiu testar esse topo, muito próximo dos alvos, né? E aqui ele vai vir testar o fundo, que é o que ele está fazendo. Está testando o fundo. E aqui a gente vai observar se ele vai defender nessa região, né, como falado, né, para fazer aquele movimento de continuação, ou ele vai vir perder de fato esse fundo. E se ele perder esse fundo, a gente consegue fazer a projeção dessa estrutura, né? Ele quebra a estrutura de alta, né? E aqui ele configura um setup de reversão se ele perder esse fundo, configura um topinho duplo, enfim. E aí, se ele perder esse fundo 14,17, tá? A gente vai ter nosso primeiro alvo em 13,69 para o nosso DI futuro. Vamos olhar agora nosso índice financeiro. Bom, índice financeiro, galera, no semanal ele já conseguiu fechar para dentro da região que ele perdeu, né? Ele falha o fundo, falha o rompimento desse fundo, volta para dentro. Então ele tem grandes chances de vir testar a máxima anterior feita, né? Já que ele não conseguiu romper a mínima. Já no diário, o que a gente já começa a ver? Topos e fundos ascendentes, né? Aqui ele quebrou a nossa estrutura, certo? E eu fiz a projeção para vocês dessa estrutura quebrada. Falei para vocês que ele tinha que romper essa região aqui, que foi rompida. O que me preocupa um pouco é o volume, que não tem um volume relevante, mas se hoje o preço abrir e violar o nosso 18.234,74, tá? Ele indica ali que ele vai ali no nosso primeiro alvo, tá bom, galera? Ali no 18.452. Ou também ele pode fazer um pullback aqui na região rompida para aí sim dar continuidade ali e buscar alvos, tá? Vamos ver se ele consegue ativar esse rompimento rompido aqui, essa estrutura rompida. Agora vamos olhar o nosso Ibovespa. Ibovespa naquela mesma região que eu tinha falado para vocês, está se segurando ainda, não tem muito o que falar aqui no semanal. Já no diário, o que ele precisa fazer? Ele precisa romper essa máxima para a gente pensar numa possível quebra de estrutura que não ocorreu ainda, tá? Se ele conseguir romper o nosso 174.158,48, o nosso Ibovespa, aí sim ele indica que ele está quebrando a nossa estrutura de baixa e tende a voltar para o nosso movimento de alta vigente, né? E aí a gente faz a projeção dos alvos. Se ele conseguir romper essa região dos 174 mil, a gente tem o nosso primeiro alvo ali em 178.339, tá? Mas para isso ele precisa romper essa região, coisa que ele não fez ainda.
Bom, já que a gente já olhou nossos índices, vamos para as ações. Bom, galera, começando pelo Itaú, tá? No semanal, ele falhou em romper o fundo aqui, quebrou a nossa estrutura de baixo, né? Que ele fez um fundo, um topo, rompeu, projetei para vocês, ele já pegou o nosso primeiro alvo, rompeu o primeiro alvo e está indicando que ele vai ali buscar o nosso segundo alvo em R$ 42,85 por ali, tá? Já no diário aqui ficou mais claro, né? Ele fez topo, fundo, fez estrutura de continuação. Assim que ele rompeu essa região, eu fiz a projeção dela, pegou o primeiro alvo também e rompeu. A gente tem confluência aqui de segundos alvos, né? Então a gente tem grande chance dele fazer um pullbackzinho aqui nessas regiões rompidas para aí sim dar continuidade. Mas para o Itaú a tendência é de alta, tá? Próximo alvo ali dele em R$ 42,84 para o Itaú. Vamos olhar agora a nossa Petrobras. Vamos olhar o Banco do Brasil primeiro. No semanal, ele toca o nosso segundo alvo, deixa 1, 2, 3 de compra, falha em romper esse fundo, tá bom? Eu vou apagar aqui para deixar um pouquinho mais limpo. Já no diário, eu tinha falado que ele precisava romper essa estrutura para a gente fazer para a gente pensar em algo, né? Pensar nele buscar os alvos. Ele rompeu aqui, mas rompeu muito feio, né? Deixou esse paviozão. Mas foi lá, ativou, pegou nosso primeiro alvo em R$ 20,44 para o Banco do Brasil, tá? Bom, vamos ver se ele consegue fazer um pullback aqui nessa região dos R$ 10, ou R$ 10 não, perdão, do 19,97, tá? Se ele conseguir fazer um pullbackzinho, vai ficar um cenário melhor para a gente pensar em adquirir as ações do Banco do Brasil, tá, galera? Para mim, apesar dele ter quebrado a estrutura, né, para mim não gostei muito do movimento. Basicamente foi isso. Bom, Petrobras. Petrobras ainda na tendência de baixa, né, pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo, fez pullback e ele está dando continuidade para tentar perder esse fundo, tá bom? A Petrobras. No diário a mesma coisa, pegou o segundo alvo, média de 200, o último alvo dessa estrutura que eu projetei, né? Vou apagar. Fez pullback e dando cenário de continuação, para vir tentar buscar o nosso 37,42 novamente. E ver se consegue romper, né? Se ele não conseguir fazer isso, ele pode falhar e quebrar a estrutura. Mas para isso, ele precisa fazer esse movimento, né? Petrobras ainda é tendência de baixa. Agora vamos olhar a nossa Vale, galera. Bom, Vale a mesma coisa, tá? Tendência ainda é de baixa. Né? Ela tá brigando para ver se ela consegue perder essa mínima dos 76,82. Se isso acontecer, a gente consegue fazer a projeção desse setup de continuação de baixa da Vale, tá? A gente tem esse alvo aqui ainda, né? Mas vamos ver onde vai ficar esse movimento aqui, os alvos desse movimento, se ela perder esse fundo. Então tá ali, ó, primeiro alvo em 73,18 para Vale. Se ela perder o nosso 76,82, viu? Muito cuidado aí com a Vale, galera, tá? Se ela perder esse fundo aqui, fica perigoso. Mas antes, né, vamos trabalhar com os alvos menores que a gente está trabalhando, que ela está respeitando. Bom, pegou aqui o primeiro alvo dessa estrutura, né, fez pullback, fez setup de continuidade, pegou o primeiro alvo do setup de continuidade. E aqui é ver se ela perde esse fundo para pegar movimentos maiores, tá bom, galera? Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Uma atualização do que aconteceu na semana, né? Do que vai acontecer no dia aí. E no decorrer da semana aí, se tiver algo muito relevante, eu trago atualizações para vocês. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha
Deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico em específico. Uma boa semana a todos.